Fala pessoal, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias com videogames. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os emuladores e contar um pouco sobre a nossa história, a nossa relação com eles. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Carmelo Zoccoli, Olá. Daniel Ventura. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Henrique Guzella. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que estiver ouvindo. E Samuel Oliveira. Boa noite a todos e bom podcast pra gente. Beleza, gente. Então, o nosso papo aí é sobre emulação. É pelo que eu tava vendo no grupo, um dos mais esperados, né? Todo mundo querendo falar de emulação. Pô, é uma discussão bem legal, né? Finalmente a gente conseguiu gravar ele. E eu queria começar com o seguinte. Então, eu queria que cada um contasse como foi o primeiro contato que vocês teve com o emulador aí de videogame, tá? E para começar, eu vou contar também, vou começar com a minha história. Eu já falei várias vezes, né, que eu morava lá no Mato Grosso, no interior. Lá demorou muito para chegar a internet. Então, eu só fui ter acesso à internet no ano 2000, lá no final do ano 2000. E assim, a primeira coisa que eu me lembro, né, entrei na internet, qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? Baixar emulador e ROM, porque eu já conhecia, né, porque eu lia revista de informática, algumas revistas assim de games, algumas coisinhas eu comprava, me informava só pelas revistas. E eu tava com muita vontade. E eu comecei a baixar ROMs e, né, na conexão de escada, né? Um joguinho por vez, assim, bem devagarinho. E o primeiro videogame que eu emulei provavelmente foi o Super Nintendo mesmo. Baixei o SNES 9X na época, no ano 2000, já funcionava bem. E eu acabei depois baixando o Nintendinho também. Eu não sei se vocês vão lembrar, tinha um emulador do Nintendinho, que esse foi, inclusive, um dos primeiros mesmo, que era aquele Nesticle, que é uma referência a testicle mesmo, de testículo. O Nesticle, ele até o símbolozinho dele era um saquinho, assim. E ele foi acho que o primeiro emulador feito, e o SNES 9X foi um dos primeiros também desenvolvidos aí. A galera tava louca pra jogar Super Nintendo e Nintendinho, né? E um dos primeiros jogos que eu baixei pra ele, assim, que eu me lembro, não foi o primeiro, mas um dos primeiros que eu já comecei a jogar e até acabei zerando, assim, poucos meses depois, foi o Final Fantasy V traduzido. Porque era um jogo tão procurado do Super Nintendo na época, que a gente já encontrava fácil nos sites, porque ninguém tinha jogado, né, o Final Fantasy V, ele não tinha sido trazido para os Estados Unidos e para o Brasil, e esse foi, se eu não me engano, o primeiro jogo que saiu a tradução oficial, assim, feito por um grupo de hackers, assim, de fãs. Então ele estava em todos os sites, assim, porque era um destaque, né, e eu baixei ele, e talvez até por causa disso, como eu falei até no podcast de RPG, é um dos meus RPGs, assim, preferidos, que eu tenho a melhor memória, assim, porque foi um dos primeiros que eu joguei. E já joguei no emulador, porque eu não tinha jogado nada no Super Nintendo de RPG até então, assim. Eu tinha jogado no máximo o Wild Arms no PlayStation, né? Porque eu não tinha conhecido muita coisa. E eu comecei a jogar por aí. E daí eu fui devagarinho, baixando jogos, conhecendo. E a primeira coisa que eu lembro era entrar num site, até eu acho que o nome era Homeworld. E era aqueles sites que você entrava 2, 3 meses depois, já tava o link quebrado, o site não entrava, né? Mas eu ficava maravilhado vendo a coleção toda do Super Nintendo, falando, cara, eu posso ter todos esses jogos. Assim, pela primeira vez a gente tinha, né, aquela sensação, agora eu posso ter todos os jogos que eu li aqui nas revistas e tal. E você sentia, assim, uma vontade muito grande de sair baixando tudo, né, todos os jogos que tinha. E até com a conexão de escada você não conseguia. Dava bastante trabalho. Mas essa foi a primeira lembrança que eu tinha. E, assim, o primeiro jogo, então, que eu acho que eu joguei pra valer e zerei foi o Final Fantasy V. E depois acabei baixando o Chrono Trigger. Também eu nunca tinha jogado no Super Nintendo, mas eu tinha ouvido falar bastante sobre ele. E também joguei e zerei naquele ano lá, ano 2000 para 2001. Então foi assim, matei vontade de jogar vários RPGs. Final Fantasy IV joguei e zerei. Tudo que eu não tinha jogado no Super Nintendo, né, eu tava jogando. Tava baixando e testando. Até porque os outros jogos eu já tinha. Vários outros jogos que eu já conhecia, então todos esses foram os primeiros, assim, que eu fui baixando. E o Nintendinho, que também baixou o emulador, eu baixei eu lembro o primeiro Mega Man, que eu nunca tinha jogado nenhum Mega Man, e acabei zerando depois de um tempo. Então, assim, pra mim, a primeira experiência foi essa. Depois, eu acabei até baixando bastante New Geo, eu vou até contar essa história depois, foi um videogame que eu mudei bastante. Queria saber, então, o próximo aqui, o Carmelo. Carmelo, qual foi a primeira experiência que você teve, a primeira curiosidade de jogos? Conta aí. Eu comecei pelo Nesticle, foi o primeiro emulador que eu usei. Era até aquela, ele, que nem tu falou, ele era bem
estranho, até o cursor dele era uma mão decepada pingando sangue, não sei se tu lembra. Eu tava lembrando que tinha algo decepado pingando sangue, mas eu não lembrava se era só a mão, o dedo, ou era um pinto mesmo. Era uma mão apontando e daí pingava sangue da mão. Esse era o cursor do emulador, ele é bem interessante. E foi o primeiro, porque o meu computador na época que eu tinha, ele só dava conta do Nesticle, né? Ele não conseguia rodar nada melhor. Até já tinha emulador de Mega, de Super Nintendo, mas ele não conseguia rodar. E daí eu rodava o Nesticle legal. Joguei muita coisa que eu não tinha jogado na época, que eu não tinha encontrado na época pro Nintendinho, quando tinha um aparelho, eu só consegui jogar o Castlevania 1, eu nunca tinha jogado 3, eu fui jogar por emulação só, jogar Final Fantasy, que eu nunca tinha encontrado em locadora nenhuma, então foi legal que eu consegui jogar muita coisa, todos os Mega Man, era bem bacana. Outro que eu tive contato na época, que rodava no computador que eu tinha, era o Mecha, do Master System, que era um emuladorzinho, então eu achava bem legal ele. E ele rodava Master e rodava Game Gear também. Então ali eu conheci muito jogo que eu nunca tinha ouvido falar do Master e do Game Gear. Quando eu dei um tapa legal no computador, consegui trocar, dar um up legal nele, aí eu consegui rodar. Era o Z-SNES, que ele era parecido um pouco com o Nesticle até. O Z-SNES eu joguei muita coisa bacana de Super Nintendo e foi legal porque que até uma das coisas que eu gosto na emulação, a gente comentou do Final Fantasy V, foi que eu comecei, nessa época já tinha muito site que trazia ROM traduzida, então ali eu comecei a encontrar muito jogo que eu nunca tinha ouvido falar, assim, ou só vi em notinha de revista, mas nunca veio para o Ocidente, tanto nunca teve uma matéria grande numa revista falando, tipo, aquele Treasure Hunter G da Square, que ficou só no Japão, o próprio Bahamut Lagoon. Então comecei a encontrar muito. O meu foco na época do Super Nintendo foi jogar esses jogos que a galera tava lançando traduzido. Final Fantasy V também. Final Fantasy V eu lembro que eu joguei uma versão traduzida muito ruim dele. E tipo, ela era incompleta a tradução, era muito engraçado. Que tipo, o cara tinha traduzido sei lá, tem um diálogo lá. Temos que ir até o castelo. E daí a próxima ele colocava fill in later, tipo, preencher depois. Então tinha muito diálogo que o cara só tinha aquele preencher depois. Eu ficava boiando na história, só que eu fui até o final porque eu tava muito louco para jogar Final Fantasy V. E depois consegui, eu não lembro qual era o nome do emulador de Mega, também eu peguei ele rodei muita coisa legal de Mega, eu não lembro o nome do emulador. Hoje em dia eu uso muito aquele, o Gens alguma coisa, mas na época eu lembro que era outro. Mas tem um Kega. Eu sei que são esses dois os principais de hoje. Não sei se era dessa época ainda, esses dois. Não, ele tinha uma interface que ele tinha no fundo, aparecia o Mega Drive e tu tinha as opções para pegar, para load ROM, Eu não lembro o nome dele. Mas meu primeiro contato foi com isso, com o Nesticle. Depois, quando eu descobri o MAME, aí abriu um mundo, assim, fantástico, porque fliperama é aquela coisa, tu conhecia o que aparecia na cidade, né? Quando eu descobri o MAME e comecei a encontrar ROM de flipper, aí comecei a descobrir jogos que eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, acho que o emulador que eu mais joguei até hoje, que eu mais curti, foi o MAME mesmo. Né? Descobri todos os jogos de fliperama assim, que tu nunca teve acesso. Sim, agora até que você falou, Carmelo, eu lembro que eu usei o SNES 9X primeiro, mas depois eu acabei migrando para o Z-SNES, porque ele tinha um áudio melhor. O SNES 9X parece que tinha uma compatibilidade melhor com o gráfico, e o Z-SNES tinha um áudio melhor. E o Z-SNES, para quem tinha computador muito ruim, ele era mais performático, né? Tanto é que tinha um amigo lá que tinha um computador mais ruim, eu passei o Z-SNES para ele. O Z-SNES, se eu não me engano, ele era baseado em DOS ainda, não era para Windows. Isso, a primeira versão era para DOS. E ele tinha aquela interfacezinha que a versão do Windows manteve, né? Que é aquela interfacezinha que fica, tipo, nevando no fundo, né? Isso, e ele era bacana porque ele tinha muita opção gráfica para tu dar uma melhorada, dar uma suavizada nos gráficos, até a opção de som que a gente comentou. O Z-SNES eu achava o emulador muito bom. Isso é uma coisa bacana no emulador, que assim, tipo, meu primeiro contato com o Play foi emulador, antes de eu ter um PlayStation. E eu achava legal que era... Como é que era o nome? Connectis VGS, provavelmente. Não, era EPSX, acho que era o nome. EPSX2, sim. É que o Connectis VGS foi um dos primeiros, ele era até um emulador comercial. Você tinha que pagar lá na época, né? Mas é o EPSX2. E esse
o famoso. Ele era bacana que ele tinha um monte de plugin interessante, então se tu entendia um pouco e fuçava legal, assim, conseguia configurar, ele dava um tapa gráfico, assim, em alguns jogos de Play que dava uma melhorada fantástica neles, assim. Sim. Eu lembro que eu não conseguia rodar porque meu computador não deu conta, né? Mas tinha um plugin dele que tu conseguia suavizar um monte o gráfico e, tipo, tu pegava um Final Fantasy IX, ele ficava quase, entre aspas, botava um filtro que ele ficava quase como se fosse alta definição, assim, ficava bem redondinho, né? Ele aparava toda aquela questão dos pixels, tudo, nossa, melhorava um monte o gráfico. Que é uma coisa legal nisso. Ele ficava com um gráfico, digamos assim, meio que quase de Dreamcast, assim, né? Sim, bem isso. Aquele emulador bacana também do Nintendo 64, o Project 64, Project 64. Ele também tinha uma série de plugins que tu podia dar uma melhorada no gráfico, melhorar um pouquinho as texturas. A emulação, assim, se tu fosse fazer um hardware original versus emulação, eu fico com os dois. Cada um tem sua vantagem. Para mim, a vantagem da emulação é essa. Tu poder dar uma mexida no gráfico, tu ter essa possibilidade de tu jogar coisas que tu não teria acesso. Sim. Quero jogar o Hagane do Super Nintendo. Tá louco, vou desembolsar R$4.000 para comprar fita. Baixa o ROM e joga. Se eu tenho a vontade, quero ter o Hagane na minha estante bonitinho lá e tenho condições, beleza. Agora, a galera que não tem condições apela para emulação. Eu acho que a emulação é legal porque ela populariza, ela democratiza assim, a questão do acesso ao videogame, deixa o acesso... Isso até a gente vai debater bem mais até no final, não, mas é bem isso mesmo. A quantidade de jogo que eu conheci. Não, mas legal. Então a tua experiência foi meio parecida. É que você gosta da SEGA, né, Carmelo? Eu acabei não mexendo muito com o emulador da SEGA no início, mas o Nesticle foi um dos primeiros também, legal. Então, deixa eu ver o Daniel Ventura. E você, Ventura, o que você brincou e jogou de emulador por primeiro aí? Que você lembra? Na minha parte de emuladores, eu comecei, apesar de ter passado muitos anos jogando o PS1, a gente, com o Windows 98, a gente pegou um emulador de PlayStation 1 também. Aí a gente pegou lá aquele EPSX e, por a gente também não ter muito acesso à internet, a gente pegou as ISO que a gente tinha mesmo e foi jogar o Gran Turismo 2 e o Metal Gear, né? A gente configurava lá, testava e fazia um jeito que a imagem ficava melhor que no próprio PS1, né? E o engraçado é que a gente jogava assim, algumas coisas também de Super Nintendo, e por ser no emulador, eu, pelo menos, pensava que era algum bug que o emulador estava causando, né? Não, tá errado, não conseguia, porque eu fui jogar o Final Fantasy V e tem, parece que uma parte que o cara vai tipo um navio pirata, né? E fica a tela toda preta, né? Tipo, pra tu andar como se fosse no escuro. Isso, fica e preto. Eu pensava... Você achava que era um bug. Fica preto uma parte. Eu pensei que tava bugado por ser emulador. E aí eu tentava assim, só segurar por um lado e pra piorar tudo em japonês, né? A ROM que a gente achou. E aí eu, rapaz, não sei, eu acho que tá errado. Deve ser alguma coisa bugada por ser emulador. E não sabia, né? Que era assim mesmo, lá as fases eram meio no escuro. Da mesma forma foi o Pokémon. O Pokémon que, aquela história, era limitado, né? O hardware. E a gente fazia aquela arte, né, de usar o cenário para enfrentar os líderes de ginásio. E também tinha uma parte lá que estava toda preta o chão. Aí, tipo, em algumas partes parece que tu caía, alguma coisa assim. E aí eu pensava também que era bugado, aquela área toda preta lá no emulador. E aí eu acabei desistindo. Você conheceu o emulador do PlayStation antes do emulador do Game Boy e do Super Nintendo ou não? Sim, foi no Play 1 mesmo. Primeiro a gente conheceu e, como eu te falei, a gente não tinha acesso à internet. Uhum. A gente colocava mesmo os nossos ISO mesmo, o CD que a gente tinha e botava pro PC, né? Você colocava o CD no drive de CD mesmo pra jogar? Era, drive de CD e jogava lá. Fazia isso. Legal. Outra observação aí que o Carmelo também estava falando, o emulador, muita gente, principalmente quem quer dar uma de bonzão hoje em dia na internet, não sei o que, tu não tá configurando, mas hoje em dia, principalmente fitas, né? Quem é que vai conseguir fita hoje em dia? É o olho da cara, né?
E por incrível que pareça, hoje mesmo, eu acabei descobrindo que tinha um Power Ranger baseado naquele filme, o Mega Drive. Hoje mesmo, muitas décadas depois. E é o que acontece, eu vou ter acesso a jogar graças à emulação, né? Porque pela cidade a gente não via essa fita na época. Então o emulador, ele faz muito isso, de também manter a história, né? Porque muitas coisas a gente não achava pela nossa cidade, ou mesmo pelo nosso estado, né? Graças ao emulador, a gente consegue adquirir, ter aquela experiência, né? O Phantasy Star 4 eu joguei a versão dublada, muito bom aquele jogo, top demais. E aí tem essas vantagens, né? Os emuladores. Ah, com certeza. A gente vai destrinchar bem mais mesmo esse assunto. Pode ficar cegado. Eu vou descer o cacete em quem fica só colecionando e não joga emulador. Tá brincando. Ô Henrique, e você, cara? Qual a sua primeira lembrança que você tem com emulação? Que jogo que você jogava? Plataforma que você emulou no início, né? O emulador, no caso, que você emulou? Se foi no PC ou não foi? Manda lá. Foi no PC mesmo. Eu tinha ganhado quando eu era criança, mas na verdade, quando eu tinha 9 anos, eu já tinha ganhado um Game Boy Color de Natal, né? E cheguei junto com o Red na época e tudo. Só que na época, assim, na época o Pokémon já estava avançando no Japão, né? A gente aqui estava ainda na primeira geração. E no Japão já tinha lançado já o segundo jogo, na segunda geração, que era Gold e Silver. E eu lembro que, assim, navegando na internet, na época, era discado, né? Então, no final de semana eu ficava direto na internet. E aí eu descobri essa história da emulação, né? E descobri que já tinha o Gold em ROM e já tinha até detonado dele na internet. Então, eu e meu irmão começamos a jogar pelo emulador na época, chamava o NoCast GMP. Acho que a plataforma dele, se não me engano, era em cima do DOS também, mas porque ele era bem rústico mesmo, o emulador. O som até ficava bem distorcido, eu lembro disso, que a trilha sonora ficava meio distorcida, mas era muito divertido, porque a gente já jogava um jogo que ia lançar, né? A gente chegou até a comprar o jogo depois quando lançou em inglês aqui no Brasil. Mas demorava, não sei se vocês lembram, né? Nessa época, um jogo quando lançava no Japão demorava 1 ano para ser traduzido em inglês, né? Chegava aqui no Brasil tipo assim, com todos os segredos já desvendados, né? Todo mundo já sabia como é que se jogava o jogo. Eu lembro disso. As revistas já detonavam tudo em japonês mesmo, né? Exatamente. Não, na época eles revelavam os novos Pokémon aos poucos, eram 100 novos na época. Então, tipo assim, a gente foi uma coisa totalmente nova pra gente. E aí foi aí que eu fui descobrindo outros jogos também. Por exemplo, na época eu era muito Pokémoníaco, né? Ainda sou, mas na época era muito. E eu começava a querer explorar outros jogos. Foi aí que eu tive o primeiro contato com Zelda, que eu joguei a versão DX do Link's Awakening, que não é um jogo divertidíssimo. Teve até um remake agora pro Switch, que eu tenho. E o Z-SNES também eu tive. E uma outra coisa interessante sobre os emuladores é que você às vezes podia jogar aqueles jogos muito obscuros, né? Que às vezes as pessoas não conheciam. Às vezes porque não era nem porque o jogo era bom ou não, mas é porque, por exemplo, era relacionado ao desenho que você assistia, né? Então, por exemplo, eu lembro quando a gente comprou, estava uma época muito forte de mangás. E aí a gente comprou os mangás das Guerreiras Mágicas, e aí a gente achou que existia, aí a gente achou um jogo das Guerreiras Mágicas que existia pro Super Nintendo, e a gente emulou no Super Nintendo, o Super Nintendo no computador, jogou um jogo que dificilmente você acharia o jogo, ainda mais, você até falou que morava no interior do Mato Grosso, de 2000 até 2004, que é a época que eu joguei muito, eu também morava em Barra do Garças, no interior, então assim, é muito remoto. Então você não tinha muita coisa de jogo ali, você tinha um local só que você podia, né, jogar videogame ali, você pagava e ficava algumas horas jogando os videogames do momento, mas você não tinha uma cultura gamer, né, no interior ali, então você não achava essas fitas muito obscuras. Então foi uma experiência muito legal. Aí com o tempo aí quando lançou do Game Boy Advance,
que é o Visual Boy. Eu passei a jogar, mas ele só funcionava num computador mais robusto, mas ainda assim a gente conseguiu jogar. Eu lembro que eu baixei o Pokémon Rubi e Safira no lançamento no Japão, e era todo em japonês, a gente tinha que descobrir do zero, ninguém tinha jogado ainda direito. E depois fomos jogar Mario Kart também pelo Visual Boy. E assim, e foi indo. Até hoje eu tenho alguns emulador de Game Boy Advance no celular Android, que eu tenho um controlezinho, né, que você pode usar também. Vou usar agora o celular. Olha, é um grande emulador também, né? Você tem vários aplicativos, como o Drastic para Nintendo DS e tem de Game Boy Advance, que esqueci o nome agora, mas também que eu usei. Tem o GBA Emo e tem o Jones, não tinha um assim? Eu até vou abrir aqui. Jones GBA. Que é pago. My Boy, isso mesmo. My Boy é pago, mas é muito bom também. Então, assim, essa minha experiência com emulação foi muito grande, porque e para Game Boy. E em torno do Pokémon, né? Que você gosta, né? Tem Pokémon, mas eu joguei muitos outros jogos também, por exemplo, o Rayman, que eu não tinha jogado aquela versão clássica. A versão do Game Boy Advance é uma das melhores versões lançadas. É verdade. Rayman. Por exemplo, a versão que eles portaram para o Nintendo DS é horrível. A versão do Game Boy Advance é muito melhor. E aí o bom na época também, o que acontece? Não sei. E outra coisa que o Game Boy tinha muita desvantagem em relação ao computador é que a tela do Game Boy era pequena e escura. Então você só conseguia jogar com uma iluminação mais ou menos razoável, né? Você não conseguia jogar no escuro. No Game Boy não tinha uma luz interna. Foi só quando eles lançaram o Game Boy Advance SP que eles foram pensar na luz interna do jogo, né, do aparelho. Então era muito ruim jogar em Game Boy, assim, por mais que seja uma experiência legal, mas é muito ruim para enxergar mesmo, por conta do tamanho da tela. Isso que você falou é verdade, Henrique. O Game Boy e o Game Boy Advance, eles eram tão ruinzinhos, né? A tela e tudo, que às vezes a melhor maneira, até. Eu não duvido, cara. Muita revista de videogame, eu não duvido que tenham usado emulador pra capturar a tela de jogo, viu? Deve ter tido muito isso daí. Eu não sei se você lembra, o próprio Nintendo 64 também, ele tinha quando você jogava Pokémon Stadium, você podia jogar as versões clássicas, porque tinha um adaptador ótimo. Era muito melhor que você jogar no próprio. Cara, eu joguei Pokémon, eu tinha um Pokémon Yellow, e um amigo no fliperama tinha um Pokémon Stadium, e eu lembro que eu ia lá jogar Pokémon Yellow lá, no cartucho do Pokémon Stadium, com aquele Transfer Pack, eu lembro disso. Olha só. Tanta coisa que eu esqueci, rapaz, que eu tô lembrando. Inclusive, você falando de jogar jogo que a gente não tinha acesso, também lembrei que eu joguei muito de desenho, né? Joguei muitos jogos do Yu Yu Hakusho, do Super Nintendo. Eu conheci só no emulador, nunca tinha visto. Pô, acabei de lembrar disso aí. Ô Samuel, e você? Qual a sua história aí com os emuladores? Como é que começou? Então, no meu caso foi até meio curioso, assim, porque foi lá em 2001 e assim, eu pouco antes, né, uns anos antes, enfim, terminei o colegial e tal, mas não tinha ouvido falar de emulador, não sabia o que era nem nada. Eu tava num site que faz tempo já que eu não entro, nem sei se até hoje existe ou não, chamado Baixa Aqui. Acredito que todos aqui, ou pelo menos a grande maioria, conheça. E sempre entrava lá, olhava algum programa, algum jogo, alguma coisa, e vi lá, emulador de Atari com todos os jogos, que não sei o que lá, eu vi lá, Atari com todos os jogos, eu pensei, opa, tem que conferir isso daqui. Aí baixei lá o emulador Stella, já com as ROMs já embutidas, enfim, e descompactei, aí estava configurado para jogar no teclado mesmo, que na época não tinha controle USB, essas facilidades de hoje em dia e tal, mas beleza, mesmo assim eu estava contente só pelo fato de poder jogar Atari no computador, para você ver, né, como a gente se contentava com pouco, mas enfim. Aí abri lá, joguei um pouco de Enduro, me diverti, enfim, aí fui caçando os jogos, que nem o jogo do Frostbite, que eu até comentei no primeiro episódio. Eu nem lembrava que o nome do jogo era esse. Eu fui testando um aqui, outro ali e achei. Aí depois fui conhecendo o emulador do Super Nintendo lá. Um amigo meu me mostrou o Chrono Trigger, achei bem legal também. Aí ao longo dos anos fui jogando, né? Side Pocket, que o meu pai gostava de jogar também.
até ele jogou no emulador, enfim, eu joguei os Donkey Kong, Mario World, Mario All Stars e emulador de Play 1 também. Cheguei a jogar os Resident Evil, entre outros jogos também, e fui aos poucos conhecendo mais desse mundo da emulação, assim, que muita gente é contra, mas enfim, fazer o quê? O pessoal quer gastar com console original, fica à vontade. Aí quem quer emular também fica à vontade, a decisão de cada um. Até você falando isso, já até ia puxar, né, esse assunto. As próprias empresas hoje trabalham com emulação, né? Quando você compra essas coletâneas aí do Mega Man, coletânea do Super Mario, eles são todos emulados, né? Porque tem muita empresa aí que já perdeu o código-fonte do jogo, não quer mais, ou não quer converter, né? Não quer ter o trabalho de refazer o jogo, porque dá muito problema. E eu acho que sinceramente, eu acho que só a Square, e talvez eu vou chutar aí a Nintendo, que realmente guarda o código-fonte dos jogos direitinho, assim, e converte, faz conversões e tal, em HD, assim, coisas assim. Tipo agora o Pixel Remaster do Final Fantasy e tal, que foi feito, é uma coisa que você vê que é feito do zero, programado do zero. O resto das empresas tudo só trabalha com emulação, cara. Aí os Mega Man é tudo emulado, você tá comprando um emulador, inclusive emulador que a gente usa no computador, eles usam o código-fonte, eles não fazem tudo zero, não, eles reaproveitam muito do conhecimento público que tem, né? Então, e você comentando da Nintendo e tal, teve até uns tempos atrás que a Nintendo lançou, né, uma coletânea, acho que é Super Mario All Stars 2, que tem o Mario Sunshine, o Mario 64 e o Mario Odyssey. O pessoal que comprou essa coletânea, o Mario Galaxy. O Mario 64 ainda tá todo quadriculado, que nem na época que lançou no Nintendo 64. É o Mario Galaxy que saiu nessa coletânea, o Galaxy do Wii. Mario Galaxy. É isso mesmo. Ali tem um canal, eu acho que é o Modern Vintage Gamer, ele comentou bastante dessa versão do Mario do Nintendo 64, porque assim, ele é emulado e emulação não é lá essas coisas, né? A própria Nintendo, ela não... lançando, tipo, como se fosse o emulador oficial deles, ele roda pior do que emulador não oficial. É foda isso. E assim, essa questão das empresas ter os seus emuladores é interessante, que, por exemplo, esse tempo a gente estava até conversando num outro grupo, um grupo de amigos, assim, a gente estava discutindo a respeito dessa questão da emulação, e estava falando daquele, não sei se vocês conhecem, o DuckStation, que é aquele emulador de PlayStation 1. Sim, é o melhor emulador do PlayStation. Tá louco, ele é fantástico, ele é muito bom. O que ele faz com jogos, assim, de melhorar, tirar aquele texture warping, aquela deformação das texturas quando fica perto da tela, os caras fizeram mágica com aquele emulador. E assim, se eu fosse presidente da Sony, se eu comandasse aquela porra, eu contratava os caras e colocava, vocês vão fazer isso aqui oficial pro Play 5, pra gente rodar os emuladores, rodar o jogo do Play 1 no Play 5, depois vamos fazer uma versão disso daí do DuckStation pro Play 2, pro Play 3, bota esses caras, contrata esses caras aí, porque tu tem muita galera aí fã que faz trabalho muito melhor do que a galera oficial da própria empresa. É verdade, não é bem isso. Então, Samuel, então a tua primeira experiência foi até o Atari, né? Só para encerrar a parte, assim, lá no emulador, você foi curioso para ver coisa do Atari também, né? Sim, foi no Pentium 2, 233 MHz. Bacana. Já na época já era uma máquina ultrapassada, mas enfim, foi a que eu tive o primeiro contato com o emulador. Você vê que foi essa. Você vê que é interessante, né? O Daniel foi atrás de alguns jogos do PS1 que ele tava jogando, eu fui atrás de muita coisa obscura do Super Nintendo, Carmelo jogou coisa do Nintendinho e Mega e Master, o Henrique curtiu as coisas do Pokémon, cada um tem uma, né, você do coisa do Atari que você queria conhecer, é bem isso. Eu também acabei baixando muita coisa, assim, diferente, mas eu tive os preferidos, até queria puxar esse assunto agora, sobre, tipo assim, quais as plataformas que vocês mais preferiram emular, sabe? E como eu já tava falando, o Super Nintendo foi talvez um dos que eu mais joguei, e eu fico até hoje impressionado, assim, navegando na biblioteca de jogos do Super Nintendo, encontrando coisas interessantes. Eu nunca fui muito fã de arcade, eu acho que é porque eu não joguei muito na época. Até quem ouviu aí o episódio que a gente fez sobre os fliperamas, né, eu contei muito pouco da história porque eu não tive muito contato. Então eu não tenho essa nostalgia dos arcades, assim, de lembrar e tal. E eu acabo achando até meio fácil você emular o arcade e colocar ficha apertando um botão, né? Você zera muito fácil os jogos. Então eu acabo achando assim, o desafio dele meio fácil demais às vezes, apesar de terem jogos muito bons.
Mas os meus preferidos foram o Super Nintendo, pra emular, e o Game Boy Advance eu emulei muito, e o Neo Geo também, apesar do Neo Geo ser arcade, mas eu emulei muito ele porque eu adorava The King of Fighters, né? Eu era muito, muito fã de The King of Fighters na época, e você emulando o Neo Geo, você tinha uma qualidade melhor de jogo ali, de gráfico, do que você jogar a versão do PS1, por exemplo, no fliperama e tal, porque o Neo Geo ainda tinha mais memória e tal. Então, esses três, eu diria assim, que por muitos e muitos anos, talvez até hoje, tenham sido os que eu mais emulei. Neo Geo, Super Nintendo e Game Boy Advance. E o Game Boy Advance tem uma coisa interessante, que até tem uma conexão com o que o Henrique estava falando, foi um dos únicos videogames, estou tentando até lembrar se teve outro, mas eu acho que foi o único que eu emulava enquanto ainda saíam os jogos oficiais, assim, o jogo era lançado, eu abria a revista de games que eu comprava na época, falava lá, saiu o jogo tal. Eu ia no site de ROMs, já tava lá a ROM daquele jogo, eu baixava e jogava o jogo novo, assim, tipo assim, um jogo que tinha acabado de lançar, porque eles tinham conseguido desenvolver o emulador, acho que no primeiro ou segundo ano que saiu o Game Boy Advance já tinha um emulador bem funcional, aquele o VBA. Então eu tava emulando o Game Boy Advance já em 2002, e o Game Boy Advance foi lançado o quê? Em 2001. E o emulador já funcionava bem, eu já zerava. Tipo, em 2003, eu acho, eu já tava zerando o Metroid Fusion nele, sabe? Eu já tava zerando... Tem um joguinho de corrida que parece um Gran Turismo, é o GT Advance, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome. Zerei ele, joguei um de Rally também, o GT Advance Rally, eu não lembro exatamente o nome agora, que era dessa série aí. Então, e conforme saía, eu baixava, sabe? Então, esses três, pra mim, a emulação do Super Nintendo, pra jogar muita coisa obscura, né? O emulador do Game Boy Advance, pra jogar tudo que saía, e os The King of Fighters no Neo Geo, pra mim, foram os três que eu mais emulei. Emulei muito também o PS1, e um pouquinho do Nintendo 64, um pouquinho de outros consoles, mas esses foram os principais. E como eu falei, o Game Boy Advance, pra mim, eu até queria comentar, foi um videogame. Eu nunca tive contato na vida real. Nunca na minha vida peguei um Game Boy Advance na mão e joguei. Só via, assim, no máximo de perto, assim, numa loja e tal. Mas eu nunca joguei, nunca tive nenhum amigo que teve, né? Então toda a experiência que eu tenho com ele é com emulação. E quando você vê ele na vida real, né? Alguém mostrando, você vê aquela tela escura, que a gente até tava postando esses dias num grupo lá, a foto, né? É muito escuro, aí você vai jogar no emulador, a imagem cristalina, né? Boa pra caramba, dá uma diferença muito grande, não dá vontade de você ter o videogame. A não ser que você tenha já aquele com o backlight, né? A última versãozinha dele que saiu lá, o SP, né? Que dobra e tal. Então, pra mim, foi uma experiência... Oi? Pode falar aí. Você ainda era rosa transparente. Minha irmã que... ainda tinha aquela variação, né? Que ele era o rosinha, o azul, o roxo lá. Assim, só pode comprar se for o rosa transparente. Mas se eu falar que eu só tive um cartucho dele até hoje, você vai até aí, que foi o Link to the Past. É sério? Foi o único cartucho que a gente conseguiu comprar. Uma das coisas que a gente estimulava muito a gente emular é porque meu pai só conseguia comprar um jogo para cada irmão, né? Eu e mais dois irmãos, mas quem jogava era eu e meu irmão. Então eu comprava um cartucho para cada um por ano, porque cada cartucho custava R$99. Isso em 2001, R$99 em 2001 era muito dinheiro. Então, assim, para esperar, tinha que esperar passar um ano, virar o ano para comprar um cartucho. Então, assim que a gente foi tendo, na verdade, contato com alguns jogos do Super Mario World, também de Game Boy Advance, que é uma versão fantástica do Super Mario World, que é a famosa do Super Nintendo, mas que a versão no Game Boy Advance ficou muito boa e, assim, até melhor, na verdade, porque os personagens Mario e Luigi tem variações, né, de saltos, eles têm vozes. Então, eles aproveitaram aquela do Mario do Mario Bros 2 do Super Nintendo, né? Eles aproveitaram o sprite e colocaram no Word. Bem legal isso, cara. Bem lembrado. Isso. Não, e fui tendo contato. E aí, igual você falou também, a gente comprava muito a Nintendo World e na medida que saíam jogos e saíam também mostrando as imagens do jogo, a gente ia procurando. Então, por exemplo, meu irmão gostou muito de jogar, na época era o Mega Man Zero, aí quando lançou o Mega Man Zero 2, também nós jogamos no lançamento, quando estava em japonês ainda, e foi muito doido. Foi uma época muito legal, assim, que eu e meu irmão, a gente curtia muito, e a gente tinha uns 11, 12 anos na época. Eu tava até lembrando agora, eu acho que o único videogame que conforme sai jogo, eu baixo ele e jogo, tá sendo agora o Switch. É o único também, além do Game Boy Advance, que eu tô fazendo isso. Saiu o Metroid
Dread, já baixei no Switch e joguei. É um dos poucos que eu tô conseguindo acompanhar, porque esses videogames da Nintendo agora eles estão sendo mais fracos, né? Então a emulação dele é mais fácil. Aí ele meio que acompanha quase que em tempo real ali os lançamentos, você consegue jogar a ROM dele, é bem interessante isso. E vocês, vamos voltar e vamos fazer em ordem contrária. Samuel, o que você mais emulou? Qual foi o console que você mais emulou? Ou 2 ou 3 que você quiser contar, e tipo assim, quais os jogos também que você mais jogou neles, tipo no meu caso lá, os The King of Fighters, eu emulei muito na época. Teve algum que você teve uma preferência pra emular? Então, no caso, o console que eu acabei mais emulando, pra variar, também foi o Super Nintendo. E assim, o Super Nintendo tem uma biblioteca vasta, mas um jogo que volta e meia eu pegava pra emular, que não é tão comentado, é o Super Punch-Out. Eu acho muito legal, desde a primeira vez que eu aluguei, né? Aluguei pela capa, eu vi lá na locadora, aluguei e comecei a jogar, achei muito interessante. Mas assim, claro que eu emulei também PlayStation 1 também, jogava os King of Fighters nas versões de Play 1 no primeiro momento, né? Enfim, o Resident Evil eu joguei bastante assim por emulação, mas joguei também no console real. Então eu foquei mais nesses. De uns tempos pra cá tem emulado mais os jogos de Mega Drive, de Nintendinho, Mega Drive, o Golden Axe, o Streets of Rage, o Shinobi 3 também. Então, assim, eu pra não gostar de um jogo, só se ele for muito ruim mesmo. Como no caso de Pit Fighter de Super Nintendo e Soldado Universal, mas enfim. A gente tem que falar do Pit Fighter em todo episódio. Ele é podre, né? Não é sempre aquilo que é bom que fica na memória, não. Não, mas enfim, aí esse foi o meu contato, foi mais Super Nintendo. Claro, joguei os Donkey Kong, joguei Mario também, o futebol da Capcom, Soccer Shootout, emulei até que bastante também. Então, eu tenho um variado, assim, além do Atari também, que eu já mencionei, mas enfim, é um contato, assim, bem diversificado, assim, mas mais o mesmo foi o Super Nintendo. Uhum. E você, Daniel, o que você mais emulou? Foi o PS1 mesmo? Assim, para eu falar o mais que emulei, eu vou preferir falar pela marca. E os que eu mais emulei foi da Nintendo. Porque, primeiro, só os Pokémons, né? As 100 e poucas horas em cada jogo de Pokémon que eu joguei. Aí tu vê, aí vem o Pokémon, o Blue, que eu não tinha jogado no cartucho mesmo, né? No Game Boy. Ah, deixa eu ver o Blue. É a mesma coisa do Red, mas o cara quer jogar. E aí fui e joguei os outros também, o Cristal, joguei o Gold. Aí tu imagina, mais de 100 horas em cada um, né? Dá muitas e muitas horas. E também, na época, já com aquela febre do Castlevania Sinfonia da Noite, fui procurar o Castlevania do Game Boy Advance, que também era muito bom. Pô, eu joguei mais do que o Symphony, hein, Daniel? Os 3 do Game Boy Advance, eu joguei mais do que o Symphony. Eu não sei porquê, eu gostei mais deles. E tem muita gente que é fã do Symphony, eu fico puto com isso, cara. Nunca jogou os do Game Boy. O cara tá com o jogo do Symphony no PSP, sabe? Tô jogando o Symphony aqui emulado pela 20ª vez. Falei, pô, cara, legal, e os do Game Boy, quantas vezes você já zerou? Não, nunca joguei. Falei, não, cara, então, pô, joga uma vez pelo menos. Vale muito a pena. Tem gente que perde muito por jogar só numa plataforma, né? E mesmo procurar emular só uma plataforma. Aí outros também do Super Nintendo, porque aqueles jogos que, por exemplo, pode jogar 4 pessoas e a gente não tinha acesso, não tinha adaptadores, a gente jogava muito, horas e horas, jogando Bomberman, todos os Bomberman com 4 amigos, aquela batalha. Aí até tava dizendo que é o primeiro Battle Royale, Bomberman, top demais. O 3, o 4 a gente jogava mais, Super Nintendo. Como é que vocês jogavam? Só uma curiosidade, como é que vocês conseguiam jogar com 4 jogadores no PC? Vocês conectavam os controles USB mesmo? Isso, a gente pegava os adaptadores, ligava nas portas USB e aí saía, configura, aperta pra cima e tal, né? Configurando o controle. Rapaz, que bagunça. E aí nada, tudo organizado. Aí pronto, aí começava os 4 a jogar. E o Mortal Kombat 3 Ultimate, a gente jogou muito no Super Nintendo, né? Aí a questão do outro emulador, que pode-se dizer que não é nem um console, era o MAME, né? Os arcades lá, o Neo Geo. A gente jogou muito, porque eu também era muito fã, e ainda sou, né? Só que eu jogo menos agora, jogos de luta.
né? E aí a gente pegou e começou a ver esse negócio de mão e procurar a lista lá, os pacotes, e joguei muitos The King of Fighters, porque pelos jogos no Play 1, o primeiro The King que eu joguei foi o 96. E aí eu fiquei também impressionado naquele jogo já ter coisas em português, né, legendas, tipo assim, uau, que dedicação ao Brasil e tal. E aí a gente foi procurar os mais antigos, o 94, 95, e nunca tinha visto. E que jogos difíceis, hein, esses The King of Fighters antigo. O Gal lá é um capiroto. E o Street Fighter Alpha, a gente também via no Play 1, né? No Play 1, mas era muito, muito lento, aqueles lordinhos e tal. E no emulador lá dos arcades era top, porque não tinha esse lordinho. E aí eu, só pra estar no vício, que tá vendo a história, tanto Street Fighter Alpha como o Alpha 2, eu joguei zerei com todos os personagens. Zerei lá pra ver os finais. Aquele Street Fighter Terceiro Strike, Double Impact, né? Street 3. Joguei também, zerei com todos os personagens. Você jogava isso aí no emulador também, o Third Strike, no emulador de arcade, no caso, né? Isso. Tinha esse daí demorou pra sair, né, Daniel? Esse, inclusive, é interessante falar. O Street Fighter 3 saiu em 97 para 98, né? Os três saíram, assim, no intervalo de 2 anos, saíram 3 versões. E eu só fui conseguir emular e conhecer ele mesmo quando saiu o emulador, porque tinha um negócio de criptografia. O emulador da CPS3 só foi sair, tipo, lá em 2007, 2008, tipo, 10 anos depois, cara, que eu fui ter acesso a esses jogos. Eu não sei, porque na época só tinha saído pro Dreamcast, né? E eu mal tive acesso na época ao Dreamcast. Acabei não conhecendo ele. É o último, né? O Terceiro Strike. A gente jogou primeiro no videogame, Dreamcast, e depois saiu o Play 2. Mas nos emuladores foi depois que a gente foi procurar os anteriores, né? Pra ver. E aí a gente até percebeu porque a gente não via esses jogos, que eles não eram muito bons mesmo, era muito ruim. Aí uma coisa que eu tava observando que o Henrique tinha falado, as questões do DuckStation, né? Para emular no PS5, e graças ao RetroArch, né, tá dando para jogar as coisas lá do Play no Xbox, né? Por enquanto tá melhor jogar a retro do PlayStation no Xbox Series, que joga o PSP, o PS1 e o PS2, né? Fora os outros lá. E ainda tem o DuckStation é bacana porque tem aquelas questões de resolução, né, de fio. E aí tu sabe, com essa resolução lá antiga, né, para TV de tubo, o cara aumenta a resolução, bota 2K e tal, bota um pouquinho FPS, fica show de bola, fica menos serrilhado, né? Então, não, beleza. Você teve uma experiência com arcade, então, também, aí, que você curtia emular. Você vê, cara, eu só emulei Neo Geo, eu não emulei quase nada da arcade. O Henrique, você... Bom, eu sei que você jogava bastante Pokémon. Foi o seu jogo preferido pra emular mesmo? Daí você só foi atrás dos portáteis da Nintendo, assim... Sei que você foi atrás do Super Nintendo, outras coisas também, mas foi o principal? Game Boy Advance? Porque era o videogame que eu tinha, né, na verdade, porque eu já tive um contato com o Super Nintendo na casa dos outros, assim, mas o videogame que eu tinha era o Game Boy, então eu jogava, assim, o Mario de Game Boy, né, o Kirby de Game Boy, então sempre foi assim. Então foi o meu contato com o Zelda principal sempre foi pelos portáteis. Foi mais tarde que eu fui jogar o Zelda de outras plataformas. Por exemplo, eu comprei o Breath of the Wild, né, há pouco tempo, e eu tô penando um pouco, porque eu não tô acostumado com essa com não jogar Zelda da forma de top-down, né, de você ver por cima a tela. Eu também comecei o Ocarina of Time e também não terminei por conta disso. Então, né, é muito pela questão mesmo de eu gostar muito desses jogos que você vê a tela, que você vê os personagens por cima. Inclusive um de Game Boy Advance que eu jogo muito até hoje, vamos dizer assim, volta e meia eu quero jogar de novo, é o The Minish Cap, o Zelda Minish Cap, que é o que o Link diminui e vira um duendezinho, né, minúsculo por causa do chapéu. É um dos melhores Zeldas que você joga até hoje. Sempre tá no alto dos rankings dos melhores Zeldas. E foi uma experiência que eu só tive através da emulação mesmo. Isso anos depois do jogo ter sido lançado, né? Eu já tava emulando pelo celular mesmo, né? E
o celular também, emulei muito o DS antes de comprar meu 3DS. Eu emulava muito o Nintendo DS também pelo celular, que aí eu joguei, foi aí que eu tive contato com outros jogos, da própria série Zelda mesmo, do Mario, tinha um Mario Party para Nintendo DS, bem divertido. E foi muito pelo celular, e o celular tinha um processador muito melhor que o computador até na época. Eu lembro que eu penava um pouco com o DS no computador, que era muito lento, e aí quando eu comecei a jogar pelo celular foi muito bom. E o celular tinha a tela touch, né? Então era perfeito. É isso que eu ia falar. O celular, além de ser tela touch, ele tem a posição... as duas telas ficam na vertical, então o celular na vertical você vê melhor. E ainda o Drastic, ele é muito melhor que qualquer emulador de DS no PC, né? É um bom emulador. Não, você tem razão. Eu experimentei bastante coisa no celular do DS, cara, porque no computador rodava muito mal. Bem lembrados aí. Sim. Inclusive o DS tem o Mega Man Zero também com os quatro Isso, jogos. uma coleção, né? Uma versão até mais fácil, porque o jogo era realmente difícil, né? Mas você podia até jogar na versão difícil também, mas você podia jogar direto as 4 versões, assim, sem parar, sem intervalos entre os jogos. O DS pegou muita coisa. O PDS pegou muita coisa boa. O Mario Kart de DS também é muito bom. Lançou algumas das melhores pistas que tem hoje, que eu jogo muito no Mario Kart do celular, né? Algumas das melhores pistas que foram passando. Então, eu fui, igual eu falo assim, fui muito dos portáteis mesmo da Nintendo, entendeu? E aí, para emular, como o jogo era realmente muito caro, e quando chegou a geração DS, meus pais também não quiseram mais investir em nada de videogame, né? E eu falei, eu não era independente financeiramente, então eu falei assim, então vou emular aqui no computador, depois emular no celular. Então, assim, posso dizer que eu emulei mais do que joguei no próprio console, de fato. Sim, legal. E você, Carmelo, quais foram as plataformas aí que você mais curtia emular e alguma franquia específica que você só conheceu pelo emulador? Eu não sei dizer assim, qual foi a que eu mais emulei, agora as que eu mais gostei e as que eu mais joguei talvez foi o Mega e Super Nintendo, principalmente jogos traduzidos, que a emulação para mim, como eu falei, comecei lá no Nintendinho, Master System, só que quando eu cheguei no Mega e no Super, ele abriu um mundo para mim que quando eu comecei a descobrir os sites que tinha aqueles patchzinho de tradução para jogos que eu só vi em revista, foi aquela vontade de jogar, mas como só existia em japonês, eu não podia, né? Então isso para mim foi para mim assim é o mais legal que a emulação me proporcionou, né? Que foi poder jogar esses jogos de Mega e de Super Nintendo que só saíram no Japão. Não só RPG, tinha muito joguinho interessante de corrida, de aventura, de plataforma, que a galera começou a fazer as traduções e eu consegui jogar por conta da emulação, né? Um outro que eu joguei muito foi Mami. O Mami, até hoje, eu jogo muito Mami porque assim, fliperama é uma coisa que eu não sei se um dia eu vou conhecer tudo que tem, que já saiu para fliperama, porque volta e meia eu descubro um jogo novo. A semana passada, retrasada, eu fui descobrir um jogo dos Vingadores para fliperama que eu nunca tinha ouvido falar, um tal de Galactic Storm, que ele tem um gráfico meio puxado um pouco para o estilo gráfico do Mortal Kombat, assim, como se fosse atores mesmo. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Eu vi um vídeo de um cara no YouTube comentando jogos obscuros do Mami, fui atrás e, nossa, eu fiquei impressionado, joguei bastante ele. E uma outra coisa que eu jogo muito em emulador, e até hoje, inclusive eu tenho um notebook velho que é só para isso, é a emulação de DOS, de jogos do MS-DOS. Eu uso o DOSBox e eu uso o Scan VM, o Scan Virtual Machine, que é para emular jogos da LucasArts e da Sierra Online. E esses eu até hoje, de vez em quando, eu ligo esse notebook velho para jogar algum joguinho de DOS, alguma coisa que eu curto da época, assim, tipo Estantes, aquele Jazz Jackrabbit. Para mim, acho que essas foram as 5 plataformas, entre aspas, foi questão de DOS, os jogos da Sierra e da LucasArts, Mami, que eu jogo muito, porque eu adoro fliperama, e Mega e Super, né? Outros, assim, que eu curti, que como eu gosto como eu gosto bastante de RPG, quando eu tive contato com o VBA também, aquele emulador do Game Boy Advance,
que eu fui descobrir o Golden Sun, por exemplo. O Golden Sun eu fui jogar, ele pelo emulador mesmo. E acho que foi mais isso. Acho que seriam essas plataformas, e eu não tenho uma franquia específica que eu tenha curtido, né? Tem jogos que eu vou descobrindo, que eu vou encontrando, que eu vou... Na época que eu encontrava, saiu um patch de tradução completa daí pro Final Fantasy V. Fui atrás para conseguir jogar ele direito daí. Uma coisa, eu não sei se vai ser comentado, mas uma outra questão que eu gosto muito nos emuladores, e até uma coisa acho que é até mais recente, não é uma coisa que existia muito antigamente, é a galera que faz os hacks. Você pegar, que nem, não sei se vocês conhecem ou já jogaram, aqueles tipo, acho que é Goddess of Wisdom, que é um hack do Zelda, do Super Nintendo, que é fantástico. Tem uns hacks legais do Chrono Trigger, próprio Final Fantasy, Metroid, então tem um monte de hack bacana. Isso é uma coisa que também que eu acho que a emulação ela te proporciona que tu não encontra assim em outro local. Não, isso até ia ser o que eu ia trazer, foi bom você ter falado. Que eu ia falar sobre tipo, o que cada um gosta, né, as vantagens da emulação. Como você falou, assim, eu sei que tem essa questão do custo, né? A gente fala, emular é melhor porque você não paga pelo jogo. Tudo bem, até a gente morando aqui no Brasil, a gente sabe que é difícil conseguir os jogos por um preço que seja justo para a nossa realidade, né? Mas mesmo se a gente tivesse acesso, mesmo você comprando às vezes usado, barato, ainda tem essa vantagem que você falou, né, Carmelo, da gente ter acesso a esses hacks e traduções que... Tem gente que pode falar, mas você consegue isso num videogame original se você usar o Everdrive, esses cartuchos que tem a memória. Aí você joga a ROM lá dentro. Mas essa ROM, ela só existe porque existe emulador, né? Tipo assim, até para você produzir o hack, você usa emulador para testar e tudo mais. Então meio que o argumento continua válido, né? É uma grande vantagem da emulação. E bem que você falou aí de alguns RPGs que tem um hack, né? O Chrono Trigger tem, Putz, como é que era o nome? Crimson, alguma coisa? Não lembro. Não era esse o nome. Você não vai lembrar o nome. Acho que é Crimson alguma coisa, não? Crimson Echoes? Eu acho que era isso. Ficou bem famoso, né? Que é uma aventurinha bem completinha. E Metroid tem bastante ROM hack, de fato. Agora que você falou, é bem famoso até. Mas o que eu mais gosto, de fato, assim, eu prefiro as traduções. Eu acho que é muito legal você trazer, né, para um idioma mais acessível, né, para inglês, um jogo que só estava em japonês, pelo menos para você seguir os menus. É muito legal isso. E um jogo que eu acabei gostando muito, cara, da franquia e jogando, que nunca veio para o Ocidente, e eu acabei curtindo uma versão dele, não sei se vocês já ouviram falar, aquele Super Robot Taisen, que é um jogo de batalha, tipo RPG tático, mas com robôs de franquias famosas da TV. É muito legal. Pô, cara, você jogar... Pô, cara, você tá jogando lá e tem os Gundam, né? Os robôs do Gundam. Aí, de repente, tem Evangelion lá no meio e tem vários desenhos, até desenhos que passavam na manchete, umas coisas lá... Aparece no jogo, cara. Até aqueles robôs gigantes dos desenhos antigão japonês, tem o Mazinger Z e tal. Cara, eles misturam tudo, né? É uma loucura isso daí. É tipo como se a gente juntasse super-herói da DC, da Marvel, da, sei lá, Image Comics, juntasse tudo num jogo de RPG, assim, e eles fazem isso com os robôs. Então é muito legal, só que isso talvez por causa do licenciamento, né, dessas marcas, eles nunca conseguiram trazer para o Ocidente, tanto é que o que veio para o Ocidente foi um que é o Original Generation, é um justamente que não usa nenhum robô de marca, é um só com robôs originais, né, uma historinha originalzinha lá. Acho que o DS tem um que veio para o Ocidente. Mas também então, com robôs originais, se não me engano. O do Game Boy Advance teve 2. Original Generations 1 e 2. Eu zerei, inclusive, eles também. E o que eu joguei traduzido até o final foi também um do Game Boy Advance, que era o Super Robot Taisen J, eu acho. Era uma letra, acho que era J. Pô, cara, bem legalzinho esse daí também. Eu acabei gostando da franquia, eu joguei bastante na época, assim, vários joguinhos dessa franquia, por causa dessa tradução. E é um jogo que é impossível você jogar sem tradução, porque ele tem muita historinha, né? Esses RPGs táticos, geralmente, eles têm muita historinha. Então isso é uma coisa que eu gosto da tradução. Até os menus dele, porque tu tem muita opção. Tinha aqueles esquemas, tipo, os robôs que se dividem em 2, 3, e se tinha as habilidades de cada robô. Então, sem uma tradução, é impossível jogar. Exatamente.
Então é uma franquia que eu conheci por causa da tradução. Isso pra mim é a principal vantagem, mas tem várias, né? Várias vantagens aí que você tem, de você catalogar mais fácil e tal. Mas eu vou ficar com essa da tradução, vou comentar. Eu queria, o pessoal pode comentar. Quem quer comentar aí alguma vantagem que você vê na emulação, que você prefere no emulador do que no hardware original? Alguém quer começar? Samuel, quer falar? Então, no caso, o que eu prefiro assim da emulação é o fato de você poder jogar hoje em dia com qualquer tipo de controle assim, em qualquer dispositivo também. Você tem emulador pro Windows, pro Android, você pode jogar num PSP, você tem esses portáteis da China que vem com a porrada de emuladores e jogos assim a rodo. Então, acho que essa questão da portabilidade da emulação facilita bastante. E o fato também de você não ficar preso a uma plataforma só, que nem no console original. Ah, o controle deu problema. Aí mesmo que você vá procurar um paralelo, às vezes o pessoal pede o olho da cara. Então, essa questão assim da preservação dos jogos e da portabilidade, para mim, eu acho que acaba sendo o fator principal. Claro, a tradução das ROMs também conta, e hoje em dia também tem réplicas de controle, né, do Nintendo 64, do Mega Drive, que nem o da 8-bit do que eu tenho aqui, e do Super Nintendo, e por aí vai. Então, os argumentos para defender o console original, hoje em dia, cada vez mais estão caindo por terra. Além de você jogar em televisão com tela maior, assim, com a definição boa, coisa que, se for no console original mesmo, tentar ligar numa TV de 32 que seja, vai ficar tudo borrado, tudo distorcido, por exemplo, o Nintendinho 8 bits. Eu acho que uma vantagem bacana da emulação é que hoje em dia eu acho que se a gente vê muito jogo como o Pier Solar, outros jogos que saem assim nesse estilo antigo, bitmap, nesse sentido assim, é que é tudo galera que lá atrás emulava, cresceu com a emulação e fuçava, e com isso veio aquela vontade, eu acho, de criar coisas novas. Eu acho que hoje em dia, se a gente tem esses jogos legais saindo, até o próprio Sonic Mania, né, que saiu que é praticamente um Sonic do Mega Drive, só que, né, super melhorado. Para mim, eu vejo como graças à galera que cresceu com a emulação e ficou com aquela vontade de não, vamos criar coisa naquele estilo, e aprendeu a programar para criar jogos para isso. Acho que a emulação que proporcionou isso também bastante. E você, Henrique, tem alguma vantagem que você vê na emulação? Você tinha comentado até, né, de você baixar um jogo que ainda não tinha vindo, né? Naquela época demorava muito para vir os jogos, né? Você acha que essa para você foi a principal vantagem? Não, eu acho que a principal foi aquela da questão da tela mesmo, né? É verdade. Em relação à tela do Game Boy. Hoje, outro dia, até peguei meu Game Boy Advance e tá com a tela descascando. Putz, ele mancha, né, cara, com o tempo, né? Essas telinhas antigas, né? Putz, isso, é um LCD bem assim, que desgastava muito fácil, né? E aí você até olha assim e fala assim, você pensa, gente, como é que eu consegui jogar nesse negócio? Com tudo bem assim, obscuro, né? Você tinha que forçar mesmo a vista para poder conseguir jogar. Isso na época, quando você é bem assim, bem mais novo, você se vira um pouco com as coisas. Mas agora que a tecnologia evoluiu tanto, né? Hoje eu jogo praticamente emulado também com o R4 no meu 3DS, né? Para jogar os jogos de DS. Você vê a telinha brilhante, né? Com a luz assim, bem ajustada. Ainda assim ela reflete bastante, mas dá para você enxergar bastante assim com a tela grande. Eu comprei até na época o XL. E aí agora você vê a diferença. Agora a celular também, que tem a brilho ajustável. Então é muito diferente você jogar num Game Boy mesmo, porque ele realmente tinha essa desvantagem muito grande. Era uma tela muito pequena, uma tela muito reduzida. E numa emulação ficava bem claro até alguns detalhes do cenário, às vezes até detalhes que eles queriam esconder pela falta de qualidade, aparecem na emulação. Mas não deixa de ser divertido, né? E eu lembrei até de outro jogo
japonês que eu peguei também era um... Não sei se vocês lembram do anime Sakura Card Captors, que também não existia jogos aqui no Brasil. Lembro do anime. E tinha um jogo que você jogava tipo point and click, né, do Game Boy, e era um jogo todo em japonês, eu destrinchei ele todo. Eu lembro que eu fiz um detonado que circulou na internet na época, porque todo mundo gostava do anime, né, e não tinha, o único jogo que tinha era esse, sim, que fazia referências ao anime. E era um jogo que nunca chegou ao Brasil, e eu acabei jogando na época também por causa do anime. Então são essas várias vantagens da emulação que você tinha. Não só a questão, né, de você não pagar pelo jogo, mas a questão de você ter uma comodidade mesmo. Uma comodidade que você não tem no console original. A vantagem sempre do console original é que ele era portátil, ou seja, você podia levar em qualquer lugar. Você não tinha que ficar preso ao computador. Mas hoje, com o celular, isso praticamente não tem mais desculpa, entendeu? Hoje você tem o celular, você pode levar o joguinho a qualquer lugar, e é um joguinho que é quase, praticamente na configuração original que você vai ver aqui no celular. Outro dia, tava até mostrando também, jogando o DS no Z Fold, que é aquela tela dobrável. Eu falei assim, gente, que fantástico você ver praticamente o videogame ali numa tela grande, dobrável ali. Praticamente a mesma experiência de você ter o console mesmo, o Nintendo DS. Eu vi esse vídeo também, bem legalzinho, né? Jogando no Fold, fica a telinha bem posicionado direitinho, né? Muito bacana. E com um touch melhor, tela AMOLED, né? Então você acaba tendo uma qualidade muito superior ao original, né? Bem legal isso. Alguém quer complementar isso daí? Alguém quer falar umas outras vantagens? Eu vou falar uma outra vantagem, então, que eu vejo no emulador com relação ao videogame. A gente tá falando muito de qualidade, né, do hardware e tudo mais. Bom, para quem tá ouvindo e não tava no nosso grupo, eu até compartilhei um texto lá do blog que eu escrevi uma vez, e até uma coisa que eu comentei lá, você acaba tendo sempre uma qualidade que você não tem lá no... você não tem no videogame original. As pessoas falam que tem, né, que você tem uma qualidade, que no videogame é perfeito, mas uma coisa que eu sofri muito na época que eu colecionava jogos é que você nunca tá com o teu videogame, a tua TV e o teu cabo funcionando 100%. Nunca tá legal. Uma hora tá com chuvisco, outra hora tá com problema, outra hora tá com desgaste em alguma coisa, tá dando mau contato. E você jogar no emulador, você meio que pula, né, todos esses problemas. Para mim, isso é uma das principais vantagens. Você liga o jogo no emulador, pode ser, num computador de 10 anos atrás, desde que o emulador seja levinho, né, 20 anos atrás, você pode ligar num computador moderno, você pode ligar no celular, tá sempre a imagem cristalina, sempre funcionando, a não ser que você emule algo muito novo, mas sempre tá numa qualidade máxima. Então, isso para mim é uma vantagem também. Você tá sempre ali com o teu joguinho funcionando, não tem mau contato, não tem nada. Se você tá com o teu aparelho legal, você tem certeza que vai conseguir brincar com ele, né? Isso é uma coisa que ninguém que coleciona admite, né? Que você tem muito trabalho para manter tudo funcionando, né? Então, e o emulador é muito mais prático nesse ponto também. Tem muitas vantagens. Essa é uma que eu queria lembrar, porque eu lembro que eu sofria muito quando eu colecionava videogame. Daniel, você também não falou, pode falar. As questões das vantagens, né? Primeiro, econômica, né? Econômica porque a gente vê as fitas, né? Como eu já falei antes. Antes era R$100 e pouco. Hoje em dia estão querendo vender R$1.000, né? 2.000, dependendo da raridade. E a gente poder pegar de graça, né? Nos sites aí, era uma vantagem muito boa, né? E uma coisa também que eu ficava impressionado na época lá que a gente começava a baixar as coisas do Super Nintendo, é porque eu ficava assim, poxa, essa maravilha de jogo é só 1 mega. Eu até pensava assim, não, deve estar incompleto e tal. E algum jogo era 1 mega, 2 mega ali do Super Nintendo, do Mega Drive, do Game Boy Advance. E aí, poxa, e tal. E assim, a gente observa, né, que essas obras de arte não precisavam de ser uma coisa enorme, de mais de 600 mega, né? E
até os jogos mesmo do Play 1, a gente botava para baixar, tem muito jogo do Play 1 que é só 200, 300 mega, né? Não usava o CD todo, né? A outra coisa boa era o save state, né? Que antigamente, sabe, né? É difícil, os jogos perdia as vidas, ia pro continue, dava game over, vai do início. No save state, salvava na portinha antes do chefe, e aí conseguia matar, né, os chefes mais fácil, né? Quando não... Aí o pessoal vai chamar você de cheater, ô Daniel. A galera purista vai falar que você é cheater. Que você trapaceia. Só que a galera que jogava no videogame usava Game Shark, né? Então eles não podem reclamar, né? Isso. E falando em Game Shark mesmo, o pessoal colocava esses cheats, né? Principalmente nos Pokémon. Botava o cheat lá para os monstros que eu fosse enfrentar, dava 4 vezes, 10 vezes mais experiência, né? Aí as batalhas, tipo, em vez de ficar batalhando, batalhava menos para poder subir de nível, né? Aí já adiantava as coisas, né? Ou aqueles itens para tu evitar a batalha aleatória, ou mesmo de Final Fantasy, que era muito chato, né? Tu vai andando um pouquinho, batalha aleatória, tá? Abre a tela e às vezes ficava chateado dessas coisas. E no emulador tinha essas vantagens, né? Deixa eu ver outra coisa, né? A vantagem de acelerar também, né? No Game Boy, principalmente as batalhas de Pokémon, que era aquela coisa né? O Pokémon ia dar um gritinho, ele escolhia o ataque, aí o HP ia descendo bem devagarzinho. Aí eu até botava no teclado lá o botão espaço, né? Para ser o botão de acelerar. Aí mostrava a velocidade lá da porcentagem que acelerava 400 vezes mais do que o jogo normal, 400%, quer dizer. E aí vai pra jogar RPG. Super Mario World também. Desculpa, gente. Não, pode comentar. Não, é engraçado. Eu acelerado do Super Mario World porque para viajar naquele mapinha lá era bem fácil. Rapaz, bem lembrado. O Mario demora muito pra andar. Não, o jogo de RPG hoje, eu não consigo jogar se não for acelerado, cara. Eu fico muito angustiado. É um problema que eu criei por causa do emulador. O próprio 3DS mesmo, né? Nos emuladores, ou no notebook, ou no celular, o cara acelera, pelo menos fica dobrado, né? A velocidade. Em algumas batalhas ali vai demorar, encher barra para atacar o turno. E aí já facilita, né? Agora, outros jogos como o Mega Man, não dá para acelerar, porque já vai te atrapalhar, né? A batalha já é frenética, é rápido, e aí tu vai levar um monte de dano, não vai nem saber pra onde é que tá vindo. A outra vantagem também, eu não vou nem tanto dos emuladores, mas a vantagem de adquirir, né, os jogos. Por exemplo, eu tava falando aí daqueles jogos antes com vocês ali no grupo, aquele Trapped, o Cageiro, né, que é conhecido também como Deception, que tem pro PS3, PS Vita e PS4, ele sempre estava caro lá na época, né, quando os jogos era R$200 o jogo lançamento, né? E aí, cara, eu fiquei a geração todinha de PS3 esperando esse jogo entrar em promoção e nunca entrou em promoção. 200 conto. Aí, graças ao cara poder pegar pirata, baixar essas coisas assim, eu peguei o jogo, né, pra tá jogando, porque se baixasse, né, pra 50, sei lá, eu compraria, mas nunca baixou, então tem essas vantagens também, né, o cara adquirir o jogo e tanto queria, né, ali por um preço mais barato, o preço de gastar energia um pouco, né, é uma vantagem muito boa. Sim. Samuel, você falou já? Quer comentar alguma coisa também? Ou complementar? Então, você falou do controle, né? Então, só para complementar, que nem o Daniel comentou, né? Imaginar assim, nossa, esse jogo só 1 mega só, será que é completo, será que não é? É que o que acontecia muito na época, né, um detalhezinho técnico, que é assim, os jogos, né, eles falavam o tamanho das ROMs em megabits, e a medida mesmo que vai considerar no computador é megabytes. Aí dá diferença que nem jogo de 32 megabits, né, eles anunciavam que nem, acho que o Chrono Trigger, se eu não me engano, do Super Nintendo, 32 megas de aventura e exploração tal. Tá certo, é um jogo fantástico. Mas vamos supor, aí você coloca a ROM lá, vamos supor, dá 4 mega.
Aí o cara fica meio assim, nossa, mas não era 32, por que tá 4 e tal? E a questão também dos controles Bluetooth, que vamos supor, mesmo a pessoa que não tem videogame nenhum, ela tem no celular, né, que hoje em dia é difícil quem não tenha, é só baixar um emulador, colocar um controlezinho Bluetooth e já era. E tem um emulador que eu uso aqui no smartphone, que chama Classic Boy Pro. Tem a versão gratuita e paga. Esse que eu uso é paga, que dá para você conseguir fazer o save state em qualquer momento. Tem emulador de todos os Game Boy, Super Nintendo, Master System, Nintendinho, Fliperama, Neo Geo CD, Play 1, Saturno, tem muita coisa, tudo no emulador só, vários cores. Então eu acho esse um emulador assim sensacional. Não testei todos os cores. Tem DS também, eu já andei testando. Só que o DS eu não sei, eu acho que eu não acertei configurar o touch. Então tem que jogar assim, ROM modificada, assim, que não precise da canetinha, né? Que nem no Castlevania do DS, você tem que escrever o nome ali antes de começar o jogo. Aí uma vez eu tive que testar a ROM modificada para ver se ia funcionar tal de boa e rodou belezinha. Então, às vezes um detalhezinho ou outro pode ter nessa questão do touch, mas aí eu acho que foi eu mesmo que não soube como ativar essa configuração. Mas, enfim, era isso que eu queria falar. Ah, beleza. Inclusive, isso que você puxou já conecta com o que eu queria falar também, que é esses aparelhinhos de emulação ou plataforma. Hoje em dia, eu sei que no início todo mundo começou emulando no PC, né? Era a única coisa que a gente tinha poder de processamento suficiente para rodar os primeiros emuladores. E teve alguma época que vocês gostavam de emular videogame velho num videogame um pouquinho mais recente? Tipo assim, Super Nintendo no PS2 ou Nintendinho no PS1, não sei se teve isso ou não, acho que não teve, acho que só no PS2 em diante, né? Alguém teve um Xbox, por exemplo, original para emular? Eu queria que vocês contassem um pouco disso. E se hoje vocês emulam, qual a plataforma preferida para vocês emularem? Continua sendo PC? Vocês jogam daí em celular mesmo? Ou compraram um aparelhinho próprio? Por exemplo, Samuel, eu sei que tem o Super Nintendo Mini. Como é que é a emulação de vocês hoje em dia? E como é que foi, diferente de PC, quais foram as plataformas que vocês já usaram emulador? Igual eu mencionei aí, PS2, coisas que vocês curtiam jogar, a qualidade era boa. Eu mesmo vou admitir aqui que eu não tenho jogado em nada diferente de PC. Porque o PC eu tô sempre aqui na frente, tô sempre usando, inclusive até aqui, para quem tá ouvindo, eu gravo tudo no PC aqui, o Telegram que a gente usa, eu uso a versão do PC, então já é minha plataforma principal. Para emular aqui é tranquilo, né? E eu tenho o celular para... Eu também emulo coisa no celular, mas eu admito que eu quase nunca joguei para valer, assim. Eu tenho todos os emuladores instalados, tenho um monte de ROM, tem um aplicativo que é o Dig, eu vou até depois deixar o link, que ele é tipo um front-end para Android, que ele organiza todas as suas ROMs, e eu acabo jogando muito pouco, eu dou só uma brincada assim de às vezes 5 minutos, e eu acabo não jogando quase nada. Para valer mesmo eu jogo só no PC. Mas e vocês? Quem quer comentar aí? Desculpa. Não, pode falar, Daniel. Só falar aqui com o Fernando Soares, dizendo que para ele falar a verdade, que ele trabalha nas esquinas, que ele é garoto de programa. Trabalho com programação, sou garoto de programa, rapaz. O meu computador eu rodo o computador na esquina, né? Fico rodando a bolsinha, é o computadorzinho. Cara, mas o meu computador eu faço tudo nele, cara. Então pra mim, eu não vejo necessidade nenhuma de usar outro aparelho assim, sabe? Pode falar, Carmela, você ia contar a tua história. Então, eu comecei no PC a emular tudo, né? Mas hoje eu uso bastante o Raspberry para poder emular. Eu tenho um controle sem fio, deixo ele ligado na TV, porque é uma facilidade gigantesca, assim, né? Pluguei, liguei, assim, eu acho o Raspberry uma coisa, assim, fantástica para emulação. Mas, mais recentemente, eu comecei a emular muita coisa no Wii, porque eu consegui um Wii, eu consegui um cabo vídeo componente para ligar. Eu tenho uma TV de tubo de 29, né? Aqueles monstros que tu não consegue tirar do lugar. Botou ela naquele lugar e ela vai morrer naquele lugar porque pesa mais do que, sei lá, é um inferno mexer aquela TV. Só que a imagem dela é incrível. Então eu boto o Wii com o cabo vídeo componente, eu emulo Neo Geo, Mega Drive, Super Nintendo.
que dá aquela coisa da época, sabe? Tá vendo na TV de tubo, jogo de fliperama, eu acho fantástico emular no Wii. Eu tenho hoje, para mim, principal é emular no Wii e no Raspberry. Quando eu quero uma coisa mais rapidinha, coisa e tal, vou lá no Raspberry, tranquilo. Agora, quando eu quero uma coisa, pegar até essa nostalgia da época mesmo, eu uso bastante o Wii, jogando na TV de tubo daí. Beleza. E você, Samuel, conta teus aparelhinhos, você tem bastante aí. Tenta mencionar cada um deles, vantagens e desvantagens. Você consegue? Então, no meu caso, eu, além do Super Nintendo Mini que eu sempre falo, né, eu tenho o PSP, que eu gosto muito dele para emular os jogos de fliperama, o Justiceiro, o Cadillac Dinossauros, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes, entre outros. O Super Nintendo Mini que eu vivo falando. O computador, que se for analisar friamente, é claro, vai ser melhor porque vai ter mais processador, memória RAM, etc. E o Super Nintendo Mini que eu vivo falando. Mas a questão, assim, de praticidade para você pegar assim, já jogar e pronto, acabo usando mais ultimamente o PSP e o Super Nintendo Mini. A questão do Super Nintendo Mini é que ampliou demais, tem vários núcleos, vários cores de emulação que dá para você emular muita coisa, até PlayStation 1, Tekken 3, eu já consegui jogar, Soul Edge. Infelizmente não são todos os jogos de Play 1, muitas vezes quando você vai extrair, tem vários arquivos. Tem um arquivo bin e tem vários CUI ali, um CUI e vários bin, desculpa. Você vai... Que o Play 1 era CD. Aí, às vezes, separavam por faixas as músicas e tal, para quem queria ouvir. Só que para quando você vai jogar, mesmo que você use um image burning da vida e tente montar uma ISO só, às vezes você vai rodar ou no Super Nintendo Mini ou no próprio celular e não fica legal, fica às vezes dando alguns erros, umas travadas, então o Play 1 acaba sendo um pouquinho problemático nisso. E o celular, muitas vezes ou outra, eu uso para emular Neo Geo CD, nesse Classic Boy Pro que eu comentei agora há pouco. E assim, um jogo que eu jogava muito na época, nem tanto que porque volta e meia o pessoal jogava também, era o Super Sidekicks 3 nos fliperamas. O jogo traduzido com os menus e tal, o cara narrava, né? Falta, tiro livre, primeiro toque, apito final. E é uma nostalgia assim absurda que eu tenho com esse jogo. É um futebol estilo arcade, que é o Super Sidekicks 3. E, enfim. Aí as plataformas que eu tenho para emular são essas. É o celular, é o Super Nintendo Mini, o notebook e o PSP. O Sup, no caso, eu tenho, mas não tem como mexer, né? Não pode considerar. É como se fosse um Nintendinho com um cartucho de 400 jogos já conectado definitivamente dentro dele, que eu não tenho como trocar as ROMs. Só nas versões posteriores que o pessoal mexeu para permitir isso. Você falou uma coisa interessante sobre o ISO. E uma coisa que eu lembrei que eu tenho feito também ultimamente, que é jogar jogos antigos que rodavam só no Windows 98, que às vezes vinha naquele CD, naquelas revistas de CD-ROM, né? E às vezes você tinha alguns joguinhos legais ali naqueles CDs, e eles não rodam nos computadores atuais. E eu instalo uma máquina virtual, né, com Windows 98 só para jogar esses joguinhos. É uma coisa bem assim nostálgica e divertida, que você lembra como é que era o computador na época e como é que eram os jogos também. Então tem até alguns joguinhos de DOS também que eu só consigo jogar nessa máquina virtual. Então, sem querer falar demais já falando, não lembro qual canal do YouTube que eu vi um vídeo uma vez que comentaram, né, que o começo, assim, da ideia de emulação foi que na década de 60, 70, os computadores bem mais limitados que hoje, é claro, lançaram lá, acho que, se eu não me engano, um programa, tipo uma plataforma para escritório, né, como se fosse um Office hoje em dia, que fez muito sucesso. Aí lançaram uma nova geração de computadores
e não rodava aquele programa, aquele... Não é aquele Lotus, não é Lotus não, né? Então, não vou lembrar agora, Fernando, faz tempo já que eu vi o vídeo, não lembro Acho se era que o exatamente o Lotus. Carmelo que vai saber disso aí. Então, aí sei que o que fizeram, né? Criaram tipo uma máquina virtual mesmo, tal, para permitir que rodasse no computador novo aquele sistema antigo, tal, para permitir que o pessoal usasse, né, aquele sistema, o aplicativo de escritório, não vou lembrar o certo o que era, que foi fez muito sucesso na geração anterior de computadores. Então, a preocupação da emulação sempre foi essa, né? Foi de preservar aquilo que é bom. Eu não vou saber essa questão ali da máquina virtual que o Samuel falou, mas o Lotus eu usei. Inclusive, eu tenho um diploma que eu fiz curso de aprender a usar o Lotus. Eu tenho um diploma, ainda tá todo amarelo, capenga lá, mas eu tenho guardado meu diploma. Aprender a usar. Sabia. Ah, beleza. Alguém mais quer comentar? Algum aparelho de emulação ou curiosidade? Gente, podem conversar à vontade aí, mais uns 10, 20 minutos se vocês quiserem desenvolver qualquer assunto. A questão da Nintendo portar os jogos antigos para as novas gerações é uma coisa muito boa também, né? Eu só tenho conseguido jogar também alguns jogos que a Nintendo tem vendido alguns jogos antigos no 3DS e no Switch. E você consegue ter aquela experiência de jogar no próprio portátil mesmo, né? No próprio videogame, e através desses portes, né? De um videogame para o outro. E próprio que eu falei também dos cartuchos R4, que você podia colocar quantos jogos você quisesse ali dentro do cartão de memória, é uma forma de você também pegar... de você conseguir emular um videogame antigo, no caso o DS para o 3DS, que o port fica perfeito, você consegue jogar qualquer jogo que exija aquela canetinha lá de forma perfeita no 3DS, graças a esse cartucho. E eu também tenho Super Nintendo o Mini, eu gostei muito também, compramos há um tempo atrás e... Nossa, que nostalgia que deu. Eu lembrei de eu jogando na casa da amiga da minha irmã, que era a única que tinha videogame na época, no ciclo familiar ali. Essa questão da emulação aí das empresas, que a gente estava comentando, né? É bom lembrar, uma coisa que eu queria encerrar até comentando isso. O pessoal que às vezes acaba criticando a emulação, né? É bom lembrar que as empresas, elas não... Como eu falei lá, eu acho que só a Nintendo e a Square, assim, das grandes aí, que realmente tem um certo cuidado com o código-fonte dos jogos e tal. E talvez são pouquíssimas que têm a documentação certinha do hardware também. Muitas empresas já perderam licença dos jogos, perderam os projetos, né? Como é que fala? Muitas vezes até o próprio... tipo o esquema, né, do projeto ali dos circuitos eletrônicos dos videogames e tal. Então, muita da documentação que a gente tem hoje é em cima da emulação. E o projeto do Mami, ele é também um projeto de documentação de hardware. Por isso até que ele não é muitas vezes tão otimizado para rodar com performance, né? Às vezes sai uma atualização, ele fica mais pesado. A exigência do hardware dele vai até aumentando. Porque a ideia deles nem é ser tão performático. A ideia deles da equipe do Mami fazer uma documentação correta. E graças ao Mami que as empresas estão podendo lançar muitas dessas coletâneazinhas que a gente vê hoje em dia. Muita empresa pega, não vou dizer que copia e cola o código do Mami, mas usa o código como base, muitas vezes para ter a base ali para eles programarem os emuladores deles, né? Porque a documentação está muito boa na internet já em cima disso aí. Então, os emuladores hoje, existe assim a emulação, vamos dizer assim, pra galera curtir e jogar mesmo, mas tá tendo hoje em dia uma emulação mais voltada para o funcionamento correto do aparelho, né? Emuladores aí que exigem mais performance e tal, mas que tem uma documentação bem fidedigna de como o hardware funciona. E muito disso é uma forma muito bacana de preservar a história, né, desses videogames, né? Você tem o projeto lá, por exemplo, do Super Nintendo como é que é o nome do emulador? O Rigan, né? Teve o Base NES também. Ele começou assim, o cara começou a fazer para fazer uma emulação perfeita, 100% fidedigna do Super Nintendo.
E até ela roda bem mal, assim, você vai rodar num computador, às vezes o jogo não roda tão fluido quanto o SNES 9X, só que é uma emulação que tá fazendo a emulação toda certinha, perfeita, né? Tanto é que tem muito poucos bugs. Tem coisa que tem bug no SNES 9X que não tem que não tem no Base NES ou no Rigan, que eles compartilham o mesmo código. Então é bem interessante essa história, e as empresas hoje, elas não conseguiriam lançar esses jogos que elas lançam se não fosse a galera escrevendo e mantendo vários desses emuladores aí, né? Principalmente o Mami, é o principal projeto de todos. E o Mami começou a incorporar, se eu não me engano, já a emulação de videogame, né? Não é só arcade, né? Tem até emulação de máquina de fliperama, né? Só aquele painelzinho que conta pontos, também o firmware, se eu não me engano, já algumas coisas do Mami já é mantida também lá dentro. Então, hoje, a emulação é um grande projeto de documentação e de, digamos assim, de manter a história, né, de todos esses jogos antigos. A empresa pode reclamar muitas vezes que não ganha dinheiro, ou as pessoas reclamam que daí você não compra o jogo da empresa, mas eu vou te falar, quando sai um projeto bacana aí no Steam, que é a minha principal plataforma, minha loja, né, que eu compro coisa, eu compro, cara. Comprei lá aquele jogo de briga de rua do Dungeons and Dragons, que saiu uma coletânea, Chronicles of Mystara, né, que saiu o Tower of Doom e o Shadows of Mystara no mesmo pacote. Daí saiu pra PlayStation 4 e Xbox, saiu pra PC também. E eu comprei aquele lá. Então é legal, quando a empresa faz um negócio caprichado, eu até prefiro comprar o oficial. Comprei muitos Metal Slug da SNK no Steam, por exemplo, porque eu curto ter o projeto oficial da empresa, né, com mais extras e tal, mas é tudo emulado, é tudo emulação isso daí. Eu acho interessante tu falar essa questão da empresa preservar. Por exemplo, eu gosto muito da SEGA, né? Mas a SEGA é péssima em questão de preservar a história deles. Tanto que é um fato até conhecido que eles perderam o código-fonte da física do Sonic. Foram os fãs que refizeram, até para o Sonic Mania, tudo é questão. A versão do Sonic que saiu para Android e iPhone, tudo foram os fãs que adaptaram, que fizeram, porque a SEGA não tinha mais o código-fonte do Sonic, eles perderam. E não só do Sonic, da maioria dos jogos deles, a SEGA não tem arquivo disso. Então eles são bem relapsos com a questão da própria história. Isso é interessante até porque se tu... uma vez eu tenho aquele canal, o Sega Lord X, ele fez uma crítica pesada em cima da SEGA e com toda a razão. Que vai ser uma coletânea da SEGA, sei lá, saiu pro Play 3 aquela coletânea de jogos de Mega Drive pra SEGA, saiu pro PSP uma coletânea de jogos de Mega Drive da SEGA, saiu pro Play 4 uma coletânea de jogos de Mega Drive, a mesma coletânea sempre. Por que a SEGA não sai dessas coletâneas de Mega Drive e lança uma coletânea de Saturno, de Dreamcast? Não, eles ficam sempre nos mesmos, que é os fáceis de emular. Os outros eles não têm mais código-fonte, não tem emulador para eles, nada, eles perderam tudo. Então é muito interessante essa questão da emulação, que muitas coisas são os próprios fãs que fazem, que vão atrás e que conseguem guardar essa memória que a própria empresa não teve o cuidado de guardar. Daniel, quer comentar? Questões dos meus aparelhos que eu uso mais, ultimamente, está sendo o celular, porque como eu trabalho viajando, fica mais prático, né, para eu estar utilizando ali emulador de Play 1, Nintendo DS, Game Boy Advance, né? Algumas coisas assim que eu não joguei na época, né? Aí quando é um jogo assim que é mais simples, que nem um RPG de turno, dá para usar pelo touch mesmo, né? Agora quando é algo mais de movimento, algum jogo de luta, alguma mais de ação, aí já utilizo o controle via Bluetooth, né? Já fica bem bacana hoje em dia com essa questão do Bluetooth do celular. E futuramente eu vou pegar, agora eu tô sem grana, mas eu vou pegar aquelas TV Box com um ótimo hardware, com 4 GB de RAM, para estar emulando vários consoles, né? GameCube, Dreamcast, os Sega CD, Sega Saturn, que são, apesar de serem mais antigos, são meio pesados para emular, né? Mas uma TV Box tu coloca ali no HDMI da TV, no hotel, e brinca mais tranquilo, né? Aí sim vai ser bacaninha
sei se você já conhece esse tipo de TV Box com um processador da Core. O cara instala o Emulec e fica show. Eu já cogitei fazer isso também, principalmente pro meu filho jogar, sabe? Isso é uma coisa prática. Você compra uma TV Box Android, né? E instala tipo uma plataforma de emulação, né? Que ele já assume todas as coisas ali, mostra uma interface bacana e tal, né? É isso aí, né, que você tá falando. Isso. Instala o Emulec. O Emulec, ele é um programa ou é uma versão do Android inteira? Ou é só um programinha mesmo? Não, é um programa mesmo, um APK. Entendi, um APK, entendi. Configura ele. Entendi. É legal a dica até, né? É que ele já vem meio que com o pacote meio pronto, se eu não me engano, né? Das telinhas e tal, né? Isso, tem vários tutoriais aí pela internet falando das melhores formas de configurar para rodar. Os jogos Red, Blue e Yellow, eles tinham muitos glitches, muitos erros que as pessoas exploravam até para conseguir coisas que eram impossíveis na época, por exemplo, porque não chegavam no Brasil. Como um evento que distribuía o Mil, por exemplo. O Mil era um Pokémon que você não conseguia dentro do próprio jogo, você só conseguia através de um evento. E surgiram 1000 teorias de como conseguir o Mil e conseguiram achar um glitch que você podia conseguir o Mil. E eles portaram esses jogos exatamente da forma como é que eles estavam no Game Boy no Nintendo 3DS. Então todos os glitches que estavam nos jogos do Game Boy também estão nessa versão portada. Então eu achei bacana que eles não tentaram corrigir o jogo, né? Não tentaram dar uma de George Lucas nas portes dos jogos, não tentaram explorar alguma coisa, porque os jogos Pokémon eram recheados de erros que foram corrigidos em versões posteriores, né? Versões não falo assim, nos jogos posteriores, mas não corrigidos nos jogos originais. Então eles mantiveram. A única modificação que eles chegaram a fazer foi no Pokémon Cristal, em que você conseguia o Celebi, mesmo não havendo nenhum evento não havendo evento que liberasse ele através do jogo, igual não foi na época. Então eles fizeram essa única modificação para que você conseguisse pegar o Celebi dentro do jogo mesmo. Mas foi a única modificação que fizeram, porque o resto, todo o jogo está integralmente igual, inclusive nos seus bugs e glitches. Ah, legal. A emulação tem isso, né? Você consegue explorar muitos bugs, né? Fazer uma espécie de um debug do jogo, ali, dar uma olhada nos problemas que ele tem para você depois aproveitar, né? Fazer exploit, né, desses problemas. Inclusive, bacana. Eu não tinha aparelho de Game Shark, né, na época, então eu usava o Game Shark através da emulação. E aí que você utilizava o Game Shark para você explorar outras coisas nos jogos, às vezes até alguns segredos nos cenários e tudo, porque só conseguia através pelo Game Shark mesmo. Ah, legal. Mas é isso aí. Eu acho que por hoje a gente encerra, então, o assunto. A gente pode fazer no futuro aí, se a gente quiser mais episódios, explorar outras facetas aí da emulação. A gente pode falar até de emulação de aparelhos mais modernos, quem tá arriscando aí, mexendo e tal. Mas, gente, é isso aí. Eu quero encerrar, então. Valeu pela participação de todo mundo. Esse foi o primeiro episódio, então, que o Henrique Guzella participou. Quero agradecer ao Henrique. E que é o cara do Pokémon, né, Henrique? A gente vai fazer um episódio sobre Pokémon. E você e o Bal Metal, que é outro cara que tá no nosso grupo aí, vai participar também, cara. Vamos marcar isso em breve aí, beleza? Valeu aí. Feliz aquele que não excluiu a ROM depois de 24 horas, embora vinha o aviso nos sites. É verdade. Caramba, bicho, você lembrou disso aí? Exclua a ROM depois de 24 horas, porque antes daí não é crime. Olha só o que os caras inventavam, bicho. Verdade. Mas é isso aí, galerinha. Obrigado aí a todos. Valeu. Até a próxima.